It is a great honor for me to introduce our speaker for this morning. Has been a good friend for many years, involved in the life of what was then Oshawa Community Church, became Viva Church. Pastor Samuel has been a part of our lives for, almost 40 years, I guess. We know each other now. And has a great church in the city of Araçatuba in Brazil. He is called the Father's House, or Casa do Pai. It's a great church. Have been there several times. Pastors of pastor he is, have plenty of campuses, and God is using this man in Brazil and around the world in such a great way. They're expanding now to plant churches in other countries. He just came from Portugal, where they plant a Casa do Pai, or Father's House, in Portugal this past week. It was the anniversary, I guess, of 1 year, I think. And so God is just being used. They have a great social program in their church, really impacting city, and well-respected and well-known all over Brazil. Pastor Samuel and Denise are here today. Would you please welcome them? Pastor Samuel, would you come? Pastor Denise. Would you please stand, Denise? There you go. Amém. Bom dia. Good morning. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. I am very happy to be here today. Eu não queria mostrar que eu era tão velho. I didn't want you to know that I'm very old. Mas eu estava pregando num acampamento de jovens. But I was preaching in a youth camp meeting one time. Quando o Frank e a Chris começaram a namorar. When Frank and Chris start dating. Mas nós temos praticamente a mesma idade. But we are about the same age. I'm younger than him. I am younger than him. He is old. I'm young. More white hair. Yeah, but he has white beard. See? Gray beard. Ele vai para o Brasil agora. He's going to Brazil now. Pay back, that's what he meant. Eu estou muito feliz de estar com vocês, porque eu creio que o Senhor está criando uma conexão muito forte entre os pastores do Brasil e do Canadá. I'm very happy to be with you because I believe God is bringing this connection between the pastors in Canada and the pastors of Brazil. Nós tivemos muita alegria em receber na nossa última conferência nacional do MFI alguns de vocês. We are very glad to receive in our last conference, MFI conference last year, some of the pastors that are here today. E agora na primeira semana de novembro nós vamos ter a nossa conferência nacional. And then the first week of November we're going to have the national conference for e além de orar por nós, eu gostaria de convidar para aqueles que estiverem lá, que quiserem estar com a gente. And not only pray for us, but whoever wants to go and be a part of that conference is welcome to. Nós vamos estar comemorando 25 anos do MFI Brasil. We're celebrating 25 years of MFI Brazil. I should have said that he is the chairman for MFI Brazil. I should have said that too. E eu queria trazer uma palavra para vocês nessa manhã. I'd like to bring a word to you this morning. Pastor, não limite a forma de Deus agir. Do not limit the way God acts. E eu queria que você fosse comigo lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. I would like you to open your Bibles in 2 Kings chapter 13, verses 14 through 19, where it says, Now, when Elisha had fallen sick with the illness of which he was to die, Jehoash, king of Israel, went down to him and wept before him, crying, my father, the chariots of Israel and its horsemen. And Elisha said to him, Take a bow and arrows. So he took a bow and arrows. Then he said to the king of Israel, Draw the bow, and he drew it. And Elijah laid his hands on the king's hands, and he said, Open the window eastward, and he opened it. Then Elisha said, Shoot, and he shot. Then he said, The Lord's arrow of victory, the arrow of victory over Syria. For you shall fight the Syrians in Aphek until you have made an end of them. And he said, Take the arrows, and he took them, and he said to the king of Israel, Strike the ground with them, and he struck 3 times and stopped. Then the man of God was angry with him and said, You should have struck 5 or 6 times.
then you would have struck down Syria until you had made an end of it. But now you strike down Syria only 3 times. Esse texto, eu creio, traz verdades poderosas sobre alcançar o perdido. I believe this text brings truth, realities that will bless us. Aqui nós encontramos princípios que podem revolucionar teu ministério. Here we find some principles that can revolutionize your ministry. E qual era o contexto dessa passagem? What is the context of this passage? Eliseu foi o profeta levantado por Deus naquela época. Elisha was a prophet raised by God at that time. Ele era um homem diferenciado, o profeta que mais realizou milagres. He was an extraordinary man and a prophet that performed many miracles. Só que ao lado de Israel tinha o reinado da Síria. But beside Israel there was the kingdom of Syria. E a Síria sempre foi um inimigo histórico de Israel. And Syria history tells that Syria was an enemy of Israel. E aqui no texto Eliseu já estava avançado de idade. And here in the text Elisha was already old. E por causa disso, quando o rei Joás ficou sabendo que seria atacado, ele procurou o profeta. And so when King Joash found out that he was going to be attacked, he looked for the prophet. E quando ele chegou a Eliseu, Eliseu já estava bastante doente, debilitado pela sua idade. When he came into Elisha, he was already sick and very weak because of his old age. Mas quando o profeta ouviu a narrativa do rei, But when he heard what the king had to say, ele disse assim: olha, vai para aquela janela que dá para o leste. he said, go to the eastward window E essa declaração é uma chave espiritual. and this declaration is a key, is a spiritual key. Ele disse assim: olha, aqui na minha casa tem várias He janelas, said, well, here in the house there are so many windows, mas é na que dá para o leste but I want you to go to the one that face the east. que eu quero que você abra. I want you to open that particular window. Era um momento difícil, uma ameaça forte do inimigo. It was a very difficult time that was threatened from the enemy toward Israel. Na perspectiva do rei, provavelmente o povo de Israel seria destruído naquela From the batalha. king's perspective, the people of Israel is going to be completely destroyed. Crianças, velhos seriam mortos. Children and older people are going to be Mulheres die. provavelmente seriam abusadas. Women were going to probably be raped. E nessa situação o rei vai até o profeta e clama por socorro. So the king goes to the prophet and asks for help. E a primeira lição que eu quero trazer para nós nessa manhã é The essa. first lesson I want to bring to you this morning is this. Pastor, há uma janela aberta diante dos seus olhos nesses dias. Pastor, there is an open window these days before you. Nós estamos numa guerra contínua como We igreja. are in a continual war as a church. Mas Deus tem sonhos para cada pastor que está aqui. But God has dreams for each pastor that is here. Quando Ele te alcançou, Ele te marcou com um destino profético. When he reached you, he marked you with a prophetic anointing. E o profeta Jeremias diz que Ele tem planos maravilhosos, perfeitos para cada um de nós. And the Bible says that God has perfect plans for us. There's Mas a nós- prophetic destiny over your life. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo num ambiente muito hostil. Nós estamos em guerra. But we can't forget that we are living in a very hostile culture and we are in a war right now. E o inferno trabalha todo o tempo para destruir os planos de Deus para a tua And vida. hell is working overtime to destroy the plans of God over your life and ministry. Ele sempre vai se levantar contra tudo que Deus sonhou e planejou para He você. will always rise up against what God has planned and dreamed for your life. Ele trabalha incansavelmente para roubar a tua essência, o teu futuro e o teu ministério. He tries so hard to make sure that your ministry and your life is completely destroyed. Mas quando Jesus morreu lá na cruz, But when Jesus died at the cross, quando Ele levantou da morte e Ele ressuscitou, when he was resurrected from death, uma janela maravilhosa foi aberta para a there was a igreja. marvelous window that was opened to the church. É assim como aconteceu nos dias de Eliseu. It was just like happened in the times of Elisha. Nós vemos nessa passagem uma figura profética daquilo que Deus tem para a igreja nesses We dias. see in this passage a prophetic picture of what God has for the church these days. Eu não tenho a menor dúvida que Jesus está nos colocando diante de uma grande janela. I have no doubt to believe that Jesus is placing us before a big window is raised before us. Uma janela para cumprir o nosso futuro, para alcançar pessoas. A window that is going to
take us into the future and to reach out people. Uma janela para ver o Espírito Santo sendo derramado. A window that's gonna see the Holy Spirit being poured out Para um novo tempo. for a new time. Pastores, chegou a hora de ver aquilo que Deus está oferecendo à igreja no Canadá nesses dias. Pastor, we arrive in a time to see what God has prepared for us in Canada. Nós estamos diante de uma janela aberta. We have before us a open window. Nós não estamos diante de uma janela fechada. We are not before a closed window. Mas o diabo, ele quer trabalhar para que nós não enxerguemos isso. The enemy wants to work so we would not be able to see this open window. Ele sempre vai dizer, tá tudo fechado para He você. always will tell you it's closed over your As life. pessoas estão fechadas. People are closed. A cidade está fechada. Cities are closed. As mentes estão fechadas. Minds are closed. Mas isso é mentira. But this is a lie. Na realidade, In reality, está diante de nós uma janela aberta. before us there is an open window. E o que Eliseu fez? And what did Elisha do? Ele disse ao rei, He said to the king, pegue o arco em suas mãos. take the bow in your hands. E ele coloca as mãos sobre as mãos do rei. And he placed his hands over the king's hands. E quando eles atiram a flecha, And when he threw that arrow, Eliseu começa a profetizar. Elisha started prophesying. Vitória, vitória, vitória. Victory, victory, victory. Esta é a flecha da vitória do Senhor. This is the victory, the arrow victory of the Lord. Esta é a flecha da vitória sobre os sírios. This is the arrow that's going to bring victory over Syria. E no versículo 17 ele diz: In verse 17 it says, open the window eastward, and he opened it. Then Elisha said, shoot, and he shot. And he said, the Lord's arrow of victory, the arrow of victory over Syria, for you shall fight the Syrians in Aphek until you have made it an end to them. E foi exatamente isso que Jesus fez. And that's exactly what Jesus did. Quando ele estava lá na cruz, ele disse: está consumado. When he was at the cross and he said, it's finished, O preço já foi pago. the price was already paid. Naquele momento o véu do templo se At rasgou. that time, the veil, it broke, tore in two. E não apenas espiritualmente, Not only spiritually, mas visualmente ele deixou claro: but visually it was very clear. eu estou abrindo através do meu sangue I am opening with my blood um novo caminho, uma nova janela, a new way, a new window, um lugar onde a igreja pode entrar. a place where the church is Eu going to estou come in. abrindo uma janela profética I am- diante da igreja. I am opening a prophetic window before the E as church. portas do inferno não prevalecerão And the contra gates ela. of hell will not prevail O against it. caminho para a igreja já está aberto. The way for the church is already open, Mas talvez, pastor, como Jeoás, but perhaps like Jehoahaz, pastor, você tem sentido o ataque do inimigo. you have been feeling the attack of the enemy. Você tem visto ele cercar completamente a mente das pessoas. You have been seeing what he's doing in the minds of sets of people. E você tem lutado, se esforçado. And you have been working hard and very hard. Mas muitos não têm alcançado. But you haven't been reached the ones that you want. Muitas vezes a gente sente que as coisas não andam como a gente espera. Many times we don't feel that things are progressing the way that we want. Eu estou completando 35 anos de ministério. I'm completing 35 years of ministry now. E ao longo dos anos, à frente da igreja e do MFI, Over the years, before in our church and MFI, eu tenho visto muitas coisas maravilhosas I acontecerem. have seen so many things, marvelous things Eu happening. tenho visto muitos movimentos do Espírito Santo. I have seen a move of the Holy Spirit. Mas deixa eu te dizer, But pastor, let me tell you this. acredite em mim. Believe what I'm saying. Eu nunca vivi um momento maravilhoso como esse que nós estamos vivendo agora. I have never lived such a marvelous time as I am living right now. Nós estamos diante de desafios culturais imensos. Before us there are some culture challenges. Agenda woke, militantes, Woke and culturais, militants and culture stuff gigantes que happening. têm se levantado para nos preocupar. Giants that is rising up to make us to worry Como about. será o futuro das crianças? Como será o futuro das pessoas? How is the future of our children or the people are going to be? E eu quero te dizer que mesmo que alguns estejam apavorados, ansiosos, Just like I want to say that even though some people are very anxious about it, muitos pensando, e a gente pensa isso no Brasil, o que vai ser do nosso país? and we think like that in Brazil too, what's going to be of our country? Deixa eu dizer para você, MFI Canadá, Let me say this, MFI Canada, está diante de nós Before a you- janela mais aberta da história. that is before you, the greatest window that you have ever seen is just before you. Tempo de oportunidades que a igreja jamais viveu. A time that is very wonderful time that As the church pes- has ever lived. As pessoas estão destroçadas emocionalmente, People are destroyed, emotionally destroyed. clamando por algo que elas nem entendem. They are asking for things
things they don't even know what it Elas is. estão vivendo um vazio muito profundo na sua They are alma. living an emptiness in their soul. E a minha questão é essa: And what I think is this. com que olhos você tem enxergado esse momento? What kind of eyes are you watching? Are you seeing this culture? Porque se nós olharmos com os olhos naturais, Because if we see with our natural eyes, nós só veremos dificuldades, we are going to have difficulties. nós só veremos problemas, We're going to have problems. só veremos um futuro terrível pela We're frente. going to know that there is a terrible future ahead. Mas se você olhar com os olhos de Deus, But if you look at the eyes of God, você verá essa janela que já está aberta you are diante da going to see igreja. this window that's already open before you. Deus está abrindo diante de nós um tempo incrível. God is opening before us a great window. Nós viveremos a colheita dos últimos dias. We will reap the harvest of the last days. Um tempo em que aquele que permanecer até o fim vai A prevalecer. time, if you persist, if you endure to the end, you are going to see it. O que não falta em nossos dias são profetas do Apocalipse. We are not lacking any prophets that are doomed kind of E muitos prophets. estão dizendo, esse é o tempo do diabo. And they're saying this is the devil's time. Agora é hora dele. This is now what he's doing. Eu te digo, não é. I say this to you, it's not so. Este é o tempo que Deus reservou para a sua This is igreja. the time that God has reserved for Porque his church. Jesus vem para uma igreja vitoriosa. Because Jesus is coming to a victorious Uma igreja church. gloriosa e vencedora. A church that is a winner church. Uma igreja victorious que church. vai trazer e vai implantar o reino de Deus A nessa church that's terra. going to bring the kingdom of God on this earth. Esta não é a hora do diabo. This is not the time of the É a devil. nossa hora, It is pastores. our time, pastors. É a melhor hora da It is nossa the best história. hour of our history. E eu quero declarar profeticamente. And I want to declare before you Este é o prophetically. tempo de você crescer como você nunca This is cresceu. the time for you to grow like you have never grown Este é, before. este é o momento de vidas serem salvas na tua This is the igreja. time for lives to be saved in your church. Este é o momento de você levantar e nunca desistir. This is the time for you to rise up and don't give up. Esse é o momento do teu ministério florescer como nunca This is the floresceu. time for your ministry to flourish like have never flourished before. Este é o momento de olhar para a janela que está aberta. This is the time to look at the window that is open Para a oportunidade que Deus está nos for the dando. opportunity that God is presenting before us. Porque se você não perceber, você vai enxergar menos. Because if you don't see that way, you're going to see a lot less than what God Mas em has. nome de Jesus, creia. But in the name of Jesus, believe. Há uma janela aberta para nós. There is a window that is open before you. Este é o tempo de ver aquilo que Jesus já colocou diante This de is the nós. time for you to see what Jesus has placed before you. Exatamente como aconteceu naquele momento com Exactly Eliseu. how it happens with Elisha. E a minha pergunta é essa: And my question is this. como você vai agir e como você vai reagir a este tempo? How you're going to act and how you're going to react to this season and O time. que você vai fazer diante dessa janela que já está What you're aberta? going to see as you see this big window before you open. Será que é só para a próxima geração de pastores aquilo que Deus vai fazer? Perhaps going to be just for the next generation of pastors what God's going to do. Será que é só para os mais novos, aqueles que estão no primeiro amor? Do you think that it's just for the young, those people that are just coming into the ministry right now? Tem muita gente pensando assim. There are a lot of people that are thinking that way. Em Uganda é fácil. Oh, Uganda is so easy. No Brasil é fácil. Brazil is so easy. Quero ver aqui no Canadá. I want to see it in Canada. E a minha pergunta é essa: And my question is this. será que nós vamos ficar satisfeitos Are we going to be satisfied com um punhadinho de gente? with just a little bit of people? Será que nós vamos continuar vendo domingo após domingo Do you think we're going to be seeing, Sunday after Sunday? as mesmas pessoas e não ganhar ninguém? Same people don't see anybody getting saved. Vamos continuar não batizando ninguém, e quando batiza é filho daqueles que já estão na igreja? Are we going to just be happy with not baptizing anybody? When we do baptize, they are the sons or daughters, those that already belong to the church. Será que nós vamos aceitar passivamente essa cultura que quer nos Are we going influenciar? to accept passively this culture that is imposed before us? Será que nós vamos ver os nossos filhos preferirem as drogas, o álcool, do que estar na casa de Deus? Are we going to be satisfied, or are we going to put up with our kids preferring things of the world rather than to be in the house of God? Será que nós vamos fazer vista grossa para essa janela que está aberta? Do you think are we going to just pretend that this window is not there? O que nós vamos fazer diante dessa What are we janela? going to do as we look at this window before 1 us? Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz 1 assim: Timothy chapter 1 verse 15. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. O texto diz The text says que essa afirmação
that this affirmation é digna de aceitação. deserves acceptance. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Why Paul said this? Eu creio que é porque essa deve ser a ênfase das ênfases. Because this is probably the most important thing. Uma He's verdade que nós emphasizing não this. podemos abandonar. The truth is we cannot abandon this truth. O foco que nós nunca podemos perder. The focus we must never lose. Cristo Jesus veio com um objetivo: Christ Jesus came with one salvar os objective, pecadores, to save sinners, alcançar o perdido. to reach the lost. Guarde isso. Keep this. Esse foi o objetivo da vinda de Jesus. This was the purpose and the focus of reason why Jesus came. Jesus não veio para mudar a política. Jesus didn't come to change politics. Jesus não veio para exercer juízo e julgar aqueles que governam mal. Jesus didn't come to exercise judgment upon those who not rule well. Ele não veio para te He enriquecer. didn't come to make you rich. Ele não veio para atender as tuas demandas. He didn't came to just satisfy your demands. Tudo isso faz parte do pacote. It's all a package. Mas a afirmação fiel e digna de aceitação é esta: But the affirmation that is worthy for us to receive is this. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. He came to the world to save sinners. Nós precisamos de uma ótima estrutura para crianças. We need a great structure for our children. Precisamos pensar em educação cristã, em escolas cristãs. We need to think about education and Christian schools. Precisamos de cursos para casais. We need things for couples, for Apoio aos marriage. idosos. We need to look after the older, Serviços sociais. social work. Pequenos grupos acolhedores de comunhão. Small groups that will bring people into Nós fellowship. precisamos disso e muito mais. We need this and a lot Mas more. guarde uma coisa, pastor. But keep this, pastor. Esse não é e nunca deve ser o foco principal da igreja. Can never be the focus of the church. O foco principal da igreja é este. The major focus of the church is this. Jesus veio para salvar aquele que está perdido. Jesus came to save the lost. Esse tem que ser o foco da igreja. This is the focus of the church. E essa janela está aberta. And this window is open. Atira a flecha, pastor, porque esta é a flecha da vitória da Shoot salvação. the arrow, pastor, because that's the arrow of the victory of the Lord. Salvação da família, dos amigos, da Salvation of cidade. the family, of people that you know in that city. Esse é o sonho de Deus para as nossas This igrejas. is the dream of God for your church. Há uma janela de vitória, pastor. That is a window of victory, pastor. E eu quero repetir. And I want to repeat this. Este é o nosso tempo, não é o tempo do diabo. This is our time, not the devil's time. É tempo do evangelho e do reino This is the prevalecer. time of the gospel to prevail. É hora da igreja It's influenciar. the time of the church to influence. É hora da igreja mudar as It's coisas. the time for the church to change things. É hora da igreja trazer um padrão diferente. It's the time of the church to bring a different. Levando pessoas como o Matt disse ontem. It's time for the church to bring people into a different level, like Matt was saying A last night. serem tão parecidas com Cristo. To be so in the image of Christ Que todos que olharem dizem, ali vai um cristão. that all of people that watch and look, they say that's a believer right there. Há uma janela escancarada para That is isso. a big window open before us. Pessoas que precisam ser levadas a Cristo. People that need to come to the knowledge of E Jesus. isso não é opção, é uma ordem. This is not optional, it's a demand, it's an order. Deixa eu dar um exemplo muito comum aqui para vocês. Let me give you an example that is very common here. No Brasil não tem, porque as casas são de tijolos e cimentos, mas aqui no Canadá toda casa tem detector de fumaça. We don't have this in Brazil because the way that we do houses there is different than here, but in here you guys have smoke detectors. As construções aqui usam muita madeira na estrutura. You need it here for this type of construction that we have E here. eu vi a história de um pastor que soou o alarme de incêndio na sua casa. And I heard this story about this pastor that the smoke detector, detected there was a fire in the house. E ele percebeu que no andar de baixo estava pegando fogo. And he noticed that on the level below there was some fire. E no ímpeto ele acordou a esposa, And he just woke up and woke his wife up. gritou para os filhos correrem para fora. He screamed for the children to get out of the house. Mas quando eles chegaram lá fora, But when they arrived outside, eles perceberam que tinha uma filhinha ficado para trás. they noticed that one of the kids stayed behind. E ele corre lá dentro. And he runs back into the house. O fogo estava comendo. Strong fire. E ele encontra a filhinha dentro de um armário. And he finds this little girl inside of this cupboard, this closet.
Ele podia ter pensado, já salvei alguns filhos, deixar essa para trás, já salvei alguns, tá bom demais esses que estão aqui salvos. Can you imagine if he could have said, you know what, I already saved all the others, let's leave that one. Mas ele falou, não, eu vou lá atrás da minha But filha. he said, no, I'm going to go back there. I'm going to go after my daughter. Enquanto ela está lá escondidinha, And while she was hiding inside of this closet, com medo, afraid, ele pega ela no colo, sai correndo, he picks her up and runs out of the door. e ele quase foi queimado pelo fogo. And he was almost being burned with the fire. Mas ele tinha 5 filhos. But he had 5 kids. E quando ele chega com a menininha, When he arrived with this little girl ele ouve outside, assim, tá faltando mais um. he heard, hey, it's one missing still. Ainda sobrou um lá dentro. There was one inside of the house. E todo mundo falou, não dá para entrar na casa. And everybody's saying, you can't get into the house now. O fogo aumentou demais. Fire is very strong now. E ele disse, eu vou. And he said, I'm going to go. Nem que for para morrer lá dentro. Even if I die inside of the house, O meu filho está lá. my son is there. E ele corre lá dentro. And he goes back into the house. Quase morreu. Almost died. Mas por um milagre saiu com seu filho. But by a miracle, he came out of there with that kid. Caiu no chão, desmaiou. He passed out on the floor outside. Foi levado para o hospital inconsciente. They took him to the hospital. He wasn't conscious. Cheio de queimaduras, com as vias respiratórias He was comprometidas. burned and he was completely burned out. Mas o filho foi salvo. But the son was saved. Agora olha aqui para mim. Now look at me. Eu te pergunto. I will ask you. Tinha 5 filhos. There was 5 kids. Salvou 3. Saved 3. 60%. 60%. Já não está bom? Isn't that enough? Eu já ganhei tanta gente na minha cidade. I already win so many people in my city. Foi atrás de um. I went after one. Subiu para 80%. Then it raised that to 80%. Já está bom demais o que eu estou fazendo. It's enough. What I'm doing is good. Eu já salvei 4. I saved 4. Pensa na sua vida, pastor. Think about your life. Será que o que Jesus espera de nós What Jesus expects from us? não é a mesma atitude daquele pai? Isn't that the same attitude of that father? Enquanto tiver uma vida While there is one life para ser queimada pelo fogo, to be burned by the fire, eu não vou sossegar. I'm not going to rest. Eu vou trabalhar para tirar aquela vida I'm do going to fogo. work hard so I can take that person out of that fire. Mas infelizmente, But unfortunately, muita gente na igreja many people in church, está deixando queimar, they are letting them burn. dizendo, eu já estou fazendo a minha parte. It's saying, I'm already doing my part. 60% está bom demais. A 60 maioria das igrejas nem salva tanta gente. 60% is enough. The majority of the church are not even doing that. Enquanto tiver gente lá, As long as there are people out there, nós temos que ir atrás. we have to go after them. E aí vem a segunda lição. And that comes the second lesson. A janela que está aberta The window that is open não é uma janela qualquer. is not just any window. Dá para colocar o segundo slide para mim? Can you put the second slide there? Second point. É uma janela de oportunidades. It's a window of opportunities. O profeta colocou o rei diante daquela janela. The prophet placed the king before that window. E quando a flecha foi atirada, ele declarou uma palavra. And when the arrow was being shot, he declared a word. Esta é a flecha da vitória. This is the arrow of victory. Você vai destruir totalmente o inimigo. You will completely destroy the enemy. Ele teria destruído completamente os sírios. He had the potential to completely destroy the enemy. E hoje Israel está em guerra. And today Israel is at war. E os sírios continuam lutando contra Israel. And Syria is still fighting against Israel today. Porque um dia Because one day o rei teve a oportunidade, the king had the opportunity diante da janela de oportunidades, before that window of opportunities. e ele não aproveitou. And he didn't take advantage of that. Deus disse, esta é a flecha da vitória. God said, this is the arrow of victory. Eu vou destruí-los completamente. I'm going to destroy them completely. E eu acredito que quando o rei ouviu essa palavra, And I believe when the king heard that word, ele pensou no seu coração, he thought in his heart, é possível vencer o it is inimigo. possible to win over É the enemy. possível ver minha família It is salva. possible to see my family É saved. possível ver minha igreja It's crescendo. possible to see my church É growing. possível escapar da fornalha. It's possible to É escape from the possível viver fire. uma vida It's
abençoada. It's possible to Eu live a fui life para o of MFI blessing. e saí I encorajado. went to the MFI and A I minha left igreja vai encouraged. crescer. My church is going As to grow. pessoas vão ajudar. People are going to help. Voluntários vão aparecer. Volunteers are going to come. Gente nova vai New chegar. people are going to É come. possível porque a janela está aberta. It is possible to see that window. E quando o rei ouviu, ele disse: eu vou atirar essa flecha. And when the king heard, he said, I'm going to just shoot that Eu vou arrow. acabar com esses sírios. I'm going to destroy the Syrians. E ele atirou a flecha da And vitória. he shot the arrow of victory. E ele já estava indo embora. And he was already leaving. E o profeta fala: ei, ei, não vai embora não. And the prophet said, oh, you're not going anywhere. Atira as suas flechas no chão. Just shoot those arrows strike the floor. E o rei pegou uma flecha e atirou, pegou outra e atirou, pegou outra e atirou. And the king took one arrow and threw, and another one. Deu 3 tiros no chão. 3 of them. Normalmente naquela época um flecheiro levava 6 ou 7 At flechas. that time, they used to carry 6 or 7 arrows with Então them. vamos supor que ele atirou a primeira pela janela quando ele declarou flecha da vitória. Let's say that he threw one and he declared that arrow of victory through the Sobraram window. 6 e ele ouviu de Eliseu: And then maybe it was 6 left and he heard from Elisha. antes de você sair, Before you leave, dá as flechadas no chão. shoot more arrows on the E o rei, ninguém sabe por que razão, And we don't know why he did atirou this. 3 vezes e parou. He just shoot 3 times and stopped. E quando ele parou, nós lemos. And when he stopped, we read, O profeta ficou irado, the prophet was very upset, cheio do Espírito Santo, filled with the Holy Spirit, profetizando, prophesying, sonhando com o avivamento dos últimos dias. dreaming of the last day Ele revival. estava velho e Joel diz que quando o Espírito é derramado, He was old, and Joel said, when the Holy Spirit is os poured out, velhos sonharão. the old men will dream dreams. Mas não sonham porque estão dormindo. But they are not dreaming anything because they're Sonham sleeping. porque vem o Espírito sendo derramado. They're dreaming because they see the Holy Spirit Sonham being porque poured vem out. uma geração sendo levantada. They dream because they see a generation being Sonham raised. porque vem a vitória do They Senhor. dream because they see the victory E of ele the estava Lord. cheio de sonhos. And he had a lot of dreams. Mas de repente ele olha aquele homem. But suddenly he sees that man. E com a atitude dele deixou ele irado. And his attitude left the prophet very upset. E sabe por que ele ficou irado? And do you know why he was so upset? Terceira lição. Is the third lesson. Pastor, se a janela está aberta, Pastor, if the window is open, não limite a conquista. do not limit what you can achieve. Ao dar apenas 3 flechadas, When he only struck 3 times, ele definiu até onde ele ia. he limited where he was going. Ele definiu que faria apenas parcialmente o que Deus esperava dele. He determined how far he would go and what God was expected of him. Pastores, Deus é Deus. God is God. Ele tem poder de fazer qualquer He has coisa. the power to do whatever he wants to Mas do. como ele decidiu agir através de pessoas, But because he chose to act through people, nós precisamos tomar cuidado para não limitar aquilo que ele we quer must be fazer. careful not to limit what he wants to do. Deus poderia eliminar totalmente a Síria. God could have destroyed totally destroyed Syria. Mas por que ele não fez isso? But why didn't he do that? Porque essa era uma tarefa do rei. Because that was the king's responsibility. Ele já tinha dado a vitória, He already gave the victory. mas cabia ao rei conquistá-la. But it was up to the king now to conquer it. Só que o rei decidiu não fazer o que se But the king esperava dele. decided not to do what was expected of Ele him to do. decidiu atirar só 3 flechas. He only decided to throw 3 arrows. Só que na mesma hora, But at the same time, a palavra que Deus tinha para ele mudou. the word that God had for him, it changed. Você teria vitória total, You would have total victory. mas agora só vai ter em 3 invasões. But now you're going to only have 3 invasions. Você only 3 vai times. até conquistar gente. You are going to reach people. Você até vai ganhar pessoas para Jesus. You are going to reach people for Jesus. Você até vai ter uma igreja boa. You are going to have a nice church. Você até vai ter finanças em ordem. You are going to have financially, you're going to be in order. It's gonna Mas be good. você não percebeu que eu tenho mais para você. But you can't understand, I have a lot more for you. Eu quero mais para a tua I vida. want more for your Eu life. quero mais para o teu ministério. More for your ministry. Eu não quero que você limite aquilo que I eu don't tenho para want, fazer. I don't want you to limit what I want to do in your life. Percebe a nossa responsabilidade, pastores? Can you understand the responsibility we have, pastors? Como a falta de empenho e de atitude Like lacking this conquest or this victorious attitude, pode limitar a ação de Jesus num momento como este. it can limit the actions of God and what God wants to do during this time. Se você entrar no YouTube, tem lá um exemplo da pulga. If you go in YouTube, there is this example of a flea. Chama o experimento da pulga. They call the experiment of the flea. Está lá no YouTube. It's on YouTube. Se You can você look. colocar
pulgas num copo, If you take the flea and put it in a cup, ela vai pular em você. that flea is going to jump out. Mas se você tampar o copo But if you cover that cup, e deixar a luz brilhando o tempo todo naquele copo, if you allow the light to come into that cup, em apenas 3 dias, in only 3 days, você pode tirar a tampa you take the cover from that e ela cup, nunca mais vai pular fora daquele and copo. that flea will never leave that cup. Um outro exemplo é aqui no Canadá e nos Estados Unidos as casas não têm muros. Another example, in Canada, the houses here don't have fences. Mas ninguém pode invadir o terreno do outro. But people don't supposed to go, they don't have walls or fences around their house. Mas ninguém, todo mundo sabe onde é a divisa. Everybody knows where the division is from one Mas house to another. hoje, como todo mundo tem cachorro. But you know, everybody has dogs these Tem days. cachorro que gosta de invadir o terreno do And there are a vizinho. lot of dogs that like to go to the neighbor's yard. E tem vizinho que fica bravo. And there are neighbors that they get very upset when they see that. Então o que fizeram? So what did they do? Hoje eles colocam uma coleira eletrônica no cachorro. They look this electronic, what do you call that? Collar. E quando ela chega na divisa, And so when the dog arrives, it gets close aquela to coleira dá um choque forte. that collar, just shocks them. E aí o cachorro volta. And then the dog just comes back. 5 dias bastam. Only 5 days is needed. Se o cachorro não for endemoniado, If the dog is not demon possessed, ele não vai ultrapassar o limite. you're never gonna go beyond the limit. Mas vamos voltar para nós, pastores. But let's bring that to us here. Quantas cercas invisíveis? How many invisible fences? Quantos limites How many limits nós permitimos à nossa mente? we allow in our minds? Limites que nos impedem viver aquilo que Deus espera de Limits nós. that prevent us from living what God has for us. E muitas vezes diante de uma janela maravilhosa de oportunidades, And sometimes before this wonderful window of opportunity, sabendo que o véu já foi rasgado, a janela já foi aberta, knowing that the veil is already torn apart and the window is open, sabendo todas as promessas proféticas que nós knowing temos, all the prophetic promises that we have, tudo aquilo que Deus pode fazer na tua vida e a tua igreja multiplicar, knowing all the things that God can do in your life and in the life of your church que to não há multiply, limites naquilo que Deus quer fazer em você e através de that there você. is no limits to what God can do through your life. Nós limitamos a nossa mente. We limit our minds. Por que o rei parou na terceira flecha? Why did the king stop on that third arrow? Porque um limite invisível Because there was an invisible limitation. que ninguém colocou apareceu. Nobody put it there, but it shows up there in his Alguma life. coisa parou aquele rei. Something stopped that king. Havia limites na sua mente. There was limitations in his mind. Muitas vezes eu me pergunto, Many times I ask myself, o que está limitando aquele pastor e aquela igreja? what is limiting that pastor or that church? Tem tanta gente boa lá. There are so many good people in that São place. fiéis, They are dedicados, faithful, they're dedicated, mas não frutificam. but there is no fruitfulness there. Estão impondo limites ao crescimento. They are placing limitations for growth. Seu entendimento é que não é necessário multiplicação, do jeito que tá bom. Their understanding is we don't need to multiply, the way it is just good. Pensa em Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego. Think about Daniel, and Shadrach, Meshach, and Abednego. Quando eles foram ameaçados, eles não colocaram limites. Nothing. It's so good. I can't say that name, so that's why I say Abednego. Shadrach, Meshach, and? There you go. You say better than I do. Me ajuda aí, Luiz. Help me, Luis. Luis is not going to help Você, you. Alessandra, você me ajuda, tá bom? Alessandra. Mas eles não colocaram limites na atuação de They Deus. didn't put limits in what God could do. Os nossos pensamentos Our thoughts normalmente colocam limites na multiplicação. normally put limits in what we are going to Mas do. quando Daniel ouviu a palavra, não pode orar. But when Daniel heard the word, you can't pray, Aí é que ele abriu a janela. then he really opened the window. Ele falou, agora é que eu vou orar. And he said, now I'm going to pray. Sadraque, Mesaque e Abednego Shadrach, Meshach, and Abednego. disseram, meu Deus pode. They said, my God can do it. Se ele não fizer, If he doesn't want it, nós vamos para a fornalha. we are going to the furnace. E a minha pergunta, And my question is, quando você olha para a tua cidade, when you look to your city, você olha com limites?
Do you look at your city with limitations? Ninguém quer nada lá. Oh, nobody wants anything there. São pessoas muito difíceis. They are so hard kind of people Não there. adianta falar, eles não vão Well, corresponder. don't worry about talking because they are not going to respond anyways. Será que você tem colocado limites? Are you putting limitations? Atira as flechas, pastor. Throw the arrows, pastor. Não limite a ação de Deus. Do not limit the actions of God in your life. E muitas vezes o pastor está lá, 3 está bom. Then sometimes the pastor, 3 is good. Eu não sei falar, não sei evangelizar, ninguém quer nada, as pessoas não ajudam. I don't know how to evangelize. I don't know, nobody helps. The people are there. Mas quando eu olho para a Bíblia, o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16. But when I look at the Bible and I see in Romans chapter 1 Eu verse não me 16, vergonho do evangelho, it says, "For I am not ashamed of porque the o gospel, evangelho é o poder de Deus because it is the power of God para a salvação de todo aquele que to crê. bring salvation to everyone who believes." Não é por força nem por violência, Not by might, not by power, é pelo meu espírito, but diz o Senhor by dos my Spirit, Exércitos. says the Lord. E como tem pastores parando de atirar And how many flechas, pastors are stopping throwing arrows? como tem pastores limitados às pessoas, à timidez das pessoas. And there are so many pastors are limited by what they think or limited by being timid. A falta de compromisso, a falta de tempo, ao cansaço, ao desânimo. They don't have time. People don't have time. There is this discouragement around and they are limited by all Parando de that. atirar flechas. They stop throwing arrows. Pastores do MFI Canadá, Pastors of MFI a Canada, janela está aberta. the window is open. Quantas flechas você vai atirar? How many arrows are you going to throw? Há uma grande oportunidade para ganhar pessoas abertas pelo That is a Senhor. great opportunity for you to win people for the Lord. Mas a menos que você acrescente um ingrediente especial, But unless you add something, vá um pouco além, go beyond. nada, absolutamente nada vai acontecer. If you don't go beyond, nothing is going to happen. E antes de eu terminar, And before I os end, músicos sobem para mim, por favor. Eu sei que eu já estourei meu tempo ali, I know I already past time if the musicians can come. mas eu vou falar mais um pouquinho. Yeah. Deixa eu... A Denise está aqui, minha esposa, My wife Denise is here. e nós temos reuniões de mulheres maravilhosas. Mulheres. We have wonderful women's meetings. Quando a gente tem, e normalmente elas acontecem às segundas-feiras a cada 2 meses. Normally, we do women's meeting every 2 months on a Monday night. E nesse ano nunca teve menos do que 700 mulheres. And this year there was never was less than 700 women. Mas a Denise acordou um dia But Denise just woke up one day e ela disse, é pouco, and she said, it's still too little. Deus tem mais. God has more. E de repente ela começou a escrever. And then she started writing. Algumas noites ela falou, pode dormir que eu estou escrevendo algo que Deus está me She would dando. say, go to bed and I'm just writing some things here. E ela escreveu 4 encontros com mulheres. And she wrote down 4 encounters, 4 meetings, women's meetings. Chamado O Poder da Mesa. O poder Da mesa. Você quer the falar? power of the table. Você quer falar? Sim. E ela começou a incentivar as mulheres. And she started, promoting, motivating the women A chamar mulheres para a mesa. to ask women to come to the table. 4 tempos de conversação. For Essas 4 vezes. 4 encontros. those 4 encounters, those 4 meetings. Quer falar? Então são 4 encontros It's 4 meetings, em que de 1h30 1.5 hours. que elas têm palavra, So there is word, comunhão, fellowship, reflexão, reflection. dinâmica. It's some things that they do together. Então elas se divertem juntos, They riem have fun juntas together, they laugh together, e depois elas refletem and then they reflect naquilo que elas ouviram. in what they heard. They meditate on what they heard. E tem tido muito resultado. The results has been incredible. Nós de junho para cá nós já passamos mais de 1.200 mulheres. From June to now, we have exceeded 1,200 women.
Primeiro eu treinei as pastoras, First, I trained the pastors, depois as supervisoras. then the supervisors, As supervisoras treinaram suas líderes, and then they in exchange trained the leaders, as suas líderes as suas lideradas. and then the leaders trained the other group, Agora elas já estão alcançando outras mulheres que não são convertidas. and now they are reaching women that are not Christians yet. Então Deus começou a falar no meu coração, God started speaking to me. porque as mulheres, eu não sei aqui, né, depois da pandemia, I don't know here, but women in Brazil after the COVID, o Brasil, não sei se vocês sabem, mas ele é considerado o país mais ansioso do mundo. I don't know if you know this, but Brazil is considered one of the most anxious nation in the world. Então, e as mulheres estão sofrendo muito com isso. And women are suffering that. E Deus começou a me falar. Então, esses 4 encontros em que elas podem ouvir, né, a mesa da salvação. And so on those 4 meetings, the Lord starts speaking to me that they can come around the table and hear about salvation. A mesa da fé. The table of faith, table of salvation, table of faith, A mesa do perdão. table of forgiveness, E a mesa da cura. and table of healing. E Deus começou a me falar, porque não adianta, eu não sei, lá no Brasil não está funcionando muito, estudos muito grandes, cursos muito grandes. In Brazil, it's not working like when you want to do a kind of a course for a particular thing, that is extended, like too long. Então Deus começou a falar nesses 4 encontros, porque é curto, dá para elas fazerem. So the strategy is to bring those together, and it's very short, and it can be done quickly. E elas têm sido curadas, têm sido salvas. They are being healed, they are being saved, E tem se estendido para outros estados. and has been extended to other provinces. Muitas cidades do estado de São Paulo têm feito. Many cities around us from the state of São Paulo are doing this. Então muitas mulheres têm sido alcançadas. Many women have been reached. As mulheres estão precisando de cura. Women are needing healing Porque elas são, né, a coluna da sua casa. because they are the pillar in their homes, E elas precisam de cura. and they need healing. Então, mulheres, nós precisamos ir além. Women, we need to go beyond. Amém. Amen. Aleluia. Amen. A Denise podia dizer, Denise could have said, 700 mulheres está bom demais. 700 women is just good enough. Eu já tenho um bom número. It's a good number. Mas Deus falou, continua tirando flechas. But God said, keep on throwing arrows. Não limite. Do not limit it. Tudo que Deus deu a ela, Everything that God gave her, nós oferecemos free para quem quiser. we offer Todo o free. material que ela All the escreveu. materials, anybody can have those. E está espalhando pelo Brasil. It's reaching all over Brazil. A janela está diante de nós, pastores. The window is just before us, pastors. Você vai limitar as flechas? Are you going to limit your ability to throw those arrows? E eu quero concluir dizendo, I want to end saying this. Israel está em guerra. Israel is in war. Mas quem lembra daquele filme A Lista de Schindler? How many of you remember the Chandler's List, that movie? Ganhou 7 Oscars. It's 7 Oscars it won. É a história de Oskar Schindler, um alemão que salvava judeus. It's the story of Oskar Schindler, a German guy that would save Jews. Mas a cena final desse filme é épica, é maravilhosa. But the end of that movie is just amazing. Um monte de judeus agradecendo porque tinham sido A salvos. bunch of Jews have been honoring him because they have been saved. Mas ele estava chorando e se lamentando. And he was crying and just not happy at all. E ele disse, eu não fiz nada. He said, I didn't do anything. Eu podia ter feito muito mais. I could have done a lot more. E o chefe dos judeus que foram salvos And the Jews, and one of the leaders of those Jews that were saved, disse a ele, para com isso. he said, hey, stop this. Você salvou 1.200. You saved 1,200. E ele disse, And he said, mas eu podia ter vendido esse carro. but I could have sold my car, E esse carro salvaria mais 10. and this car would have saved 10 more. Eu podia ter vendido a minha aliança. I could have sold my ring, E mais 2 seriam salvos. and 2 more would be saved. E ele cai no chão, And he goes on the floor, começa a chorar. and he begins to cry. E ele diz no filme, And he says, Lord, por que eu não fiz mais?
Lord, why haven't I done more? Por quê? Why? Eu te garanto, pastor, I guarantee you, Pastor, um pouco mais à frente, a little bit ahead, se você conversasse com o rei Joás, if you would talk to the king, ele certamente diria: for sure he would say to us, por que eu não atirei mais flechas? how come I didn't throw all the more arrows? Onde eu estava com a cabeça quando eu limitei a ação de what Deus? was I thinking when I limit what God wanted to do? E por que eu estou dizendo isso? And why am I saying this? Porque atrás da janela aberta Because behind that window that is open, não tem um inimigo, there is no enemies there. tem pessoas. There are people there. Pessoas esperando que alguém as resgate. People that are waiting to be rescued. Pessoas esperando que alguém as livre da sua condição. People that are waiting to rescue them, somebody to rescue them from their condition. Esperando pessoas que não vão limitar aquilo que Deus tem para elas. Waiting for people that are not going to limit what God has for them. O rei tinha 6 flechas. The king had 6 arrows. Só atirou 3. Only 3 he threw. E perdeu a maior chance da vida dele. And he lost the great opportunity he had. Pastor, não perca a sua. Do not miss your opportunity. Não perca a oportunidade de fazer aquilo que Jesus Don't espera de miss the você. opportunity to do what Jesus asked you to do. Porque esta afirmação é digna e fiel Because this, what I'm saying, is worthy. de toda aceitação. Is worthy for us to accept. Cristo Jesus veio ao mundo Jesus came to this world para salvar os pecadores. to save sinners. O que você vai fazer What are you going to do com as flechas que estão nas suas mãos? with the arrows that is in your hands? Atira todas, pastor. Throw all of them, E eu te garanto, and I will guarantee to you, o Senhor te dará a vitória. shoot all of them, that the Lord will give you victory. Não limite a ação de Deus na tua Do vida. not limit the action, what God wants to do in your life. Mudança de atitude Change of attitude, é uma decisão. it's a decision. Romper limites da mente. Romper limites da mente To break the limitations of your mind, é uma decisão. it's a decision. Não pare Do not stop. nos 60%, Don't stop on 60% nos 80%. or 80%. Ainda tem filhos There are more sons and a daughters. serem salvos. There are more people to be saved. Ainda tem filhos There are more sons. que estão clamando por socorro. They are crying out for help. Ainda tem filhos There are more sons esperando que alguém se disponha that waiting for somebody to make e arranque themselves aquela vida do available, fogo. that will to be go and rescue them out of that fire. E haja grande celebração. And because there will be great celebration when that happens. Senhor Jesus, muito obrigado. Father, in the name of Jesus, we thank you. Obrigado pelos pastores que estão We aqui. thank you for the pastors that are here. E nós declaramos agora, And we Pai, declare right now, sabemos que essa janela está aberta we diante de know nós. that this window is open before us. Essa janela de oportunidades. This window of opportunity. E nós não vamos limitar And we are not going to limit aquilo que o Senhor tem para nós. that which you have for us. Move os nossos corações Move com our compaixão. hearts with compassion. Abençoa cada igreja que está Bless aqui, each Pai. church here. E que nós possamos olhar And may we see, com os teus olhos. may we look with your eyes. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. And Deus amen. abençoe, pastores. May the Lord bless you.